É isso aí, boa tarde. Você que nos acompanha aqui pelo EAD, Meu Desafio EAD, no YouTube. Eu sou o professor Wirley e vamos então à nossa aula de redação aqui do curso Desafio para você, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, quem sabe até dentro de um ônibus, dentro de um aplicativo ou de repente até em outro estado, não é? Nós temos alunos de outros estados e, se Deus quiser, semana que vem vamos ter aqui uma turma muito especial lá de Cutias do Araguari. Vamos ter muitas pessoas especiais conosco. Hoje, dia 31 de julho, o último dia de férias aí, a partir de amanhã já começam as aulas, iniciam, né, todos os nossos procedimentos. O semestre, então, o segundo semestre começa no caso, e já vem aí a contagem regressiva para a prova do Enem. Você que está no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, na terceira série, no caso, ou você que está na segunda etapa do EJA, você está apto a prestar a prova do Enem este ano. Você que já concluiu o ensino médio e já tem todo o ensino médio garantido, também está apto. Então, você que é aluno egresso ou aluno que está finalizando este ano, você está totalmente apto para prestar a prova do Enem. E nós estamos aqui para preparar você de forma gratuita, de forma muito competente, muito séria, muito comprometida, para que você seja bem-sucedido na prova do Enem. E comigo, o professor Wirley, está exatamente a parte que envolve a redação. E nesta tarde, você que assiste ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube, Meu Desafio EAD, ou você que vai assistir depois, à noite, de madrugada, pela manhã, tanto faz. Você fica com as nossas aulas aí garantidas, pode assistir quantas vezes quiser, o tempo que quiser, a gente deixa disponível. Várias outras plataformas, na verdade, nem tantas várias outras, né? Algumas plataformas que também trabalham cursos EAD, Educação à Distância, elas deixam a aula disponível apenas por 24 horas ou por 72 horas, às vezes uma semana. Nós deixamos aí à vontade para você até o dia da prova do Enem. Então, até lá você pode assistir quantas vezes quiser, pode rever a aula, revisitar o conteúdo, para que você tenha a melhor preparação. Lembrando que a aprendizagem, ela é repetitiva, está bem? Algumas pessoas não gostam de repetições. Eu não gosto de repetição. Mas não há outra forma de o cérebro aprender a não ser pela repetição. Já percebeu os atletas? Os atletas repetem várias vezes os mesmos exercícios. E quando eu falo várias vezes, não são assim 2, 3, 4, não, gente. São dezenas, às vezes centenas. Outra vez eu estava vendo uma reportagem sobre aquele nadador que foi multimedalhista de ouro estadunidense, o Michael Phelps. O Michael Phelps, ele tem mais medalha de ouro do que muitos países, só para você ter a mensuração daquilo que ele foi enquanto campeão. E eu estava assistindo uma reportagem sobre o Michael Phelps, nadador, ex-nadador, né? Ele agora se aposentou, e ele dizia que ele repetia, escute, ele repetia o mesmo movimento em torno de 5 a 7 mil vezes. Entendeu? Ele repetia o mesmo movimento em torno de 5.000 a 7.000 vezes. Aí, de repente, um outro nadador diria assim, eu não repito tanto, não. Entretanto, quem foi o multimedalhista, multicampeão? Foi ele. Então, a repetição, ela habilita o cérebro a aprender. Porque muitas vezes o nosso erro é pensar que nós sabemos. Esse assunto eu sei. A pergunta é, você sabe ou pensa que sabe? Esse é o problema. E a prova do Enem é uma prova para as pessoas que sabem. É uma prova que realmente ela vai na contramarcha daquilo que é a sala de aula. A prova do Enem ela não está tão de acordo com a sala de aula. Por quê? Porque a sala de aula facilita, a sala de aula o professor passa uma avaliação. Se o estudante não é bem sucedido, aí tem uma reavaliação, tem uma segunda chamada, tem a recuperação, tem a da recuperação. É muita facilidade. A prova do Enem não, é uma prova única. Não deu certo? Problema. Só o ano que vem agora. Não tem reavaliação. Não tem segunda chamada. É aqui que está o problema. Nós somos acostumados numa vida muito fácil, muito fácil. Aí quando vem uma prova que nos confronta, a gente às vezes não é bem sucedido. Então aqui a conversa é séria para você entender que a cobrança é séria.
E por que o Enem é sério? Porque o mundo do trabalho é sério. O Enem vai te habilitar para você avançar para uma faculdade. Da faculdade, você já sai para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, ele exige de você, exige a tua competência, o teu compromisso, exige a tua capacidade de resolução de problemas. Então você não pode ficar achando que a vida vai ser sempre uma facilidade, sempre segundas e terceiras e quartas e quintas e sextas e sétimas chances. Não, meu amigo. Às vezes tem empresas que, numa segunda chance, já está retirando o funcionário. E às vezes o servidor público, durante o período probatório, por 2, 3 chamadas, como são os tribunais eles fazem uma advertência, segunda advertência, na terceira advertência, o servidor está no período probatório, que são aqueles 3 primeiros anos, ele é exonerado do cargo. Então, para você ver que a coisa é séria, tudo bem? Na aula de redação hoje, a gente vai trabalhar exatamente um fato bem interessante que envolve ainda a escrita formal. Eu estou trabalhando durante todo este mês de julho com você que está acompanhando nossas aulas, você que tem aí seguido o passo a passo das nossas aulas de redação, estou trabalhando a escrita formal. E nós mostramos que a escrita formal, estamos mostrando e vamos ratificar hoje, a escrita formal ela exige conhecimentos gramaticais. Então, para que eu possa ter uma escrita formal, que é exatamente a linguagem padrão da língua portuguesa, eu tenho que dominar ortografia, que é a escrita das palavras, semântica, que é o significado das palavras, morfologia, que é a concordância, a estruturação, a composição e a formação das palavras, sintaxe, que é o aspecto que envolve toda a condição de relação que as palavras possuem de sujeito, predicado, predicativos, objetos diretos e indiretos, as orações são subordinadas, coordenadas, a transitividade dos verbos, isso tudo está dentro da sintaxe. E ainda temos a acentuação gráfica, a pontuação. Então, todo esse arcabouço gramatical tem que ser praticado na nossa redação. A prova de português, na área de linguagens, é uma prova que vai exigir que você leia as questões e marque as opções A, B, C, D, E. Ali você pode, de repente, não saber a resposta, mas pode comparar as opções, eliminar as inadequadas, ficar com a adequada. Então, a prova de português dentro da área de linguagens, escute, português dentro da área de linguagens, ela não vai avaliar se você domina a gramática, certo? Ela vai avaliar a tua percepção, a tua leitura, a tua interpretação. Onde é que você vai ser avaliado na gramática? Na prova de redação. Lá, não tem como você ficar marcando respostas, lá você tem que escrever. Então ali você mostra que você tem domínio de concordância verbal, concordância nominal, sabe usar as regências dos verbos e dos nomes, sabe trabalhar a pontuação usando vírgulas, ponto, usando interrogação, usando exclamação, ponto e vírgula, 2 pontos, sabe trabalhar as concordâncias dos verbos, dos próprios nomes, sabe trabalhar toda a condição que envolve a significação oficial das palavras, a acentuação gráfica. Então, ali, quando você escreve, você está demonstrando toda a sua competência. E os corretores, eles avaliam no teu texto escrito a tua condição, o teu domínio da escrita formal da língua portuguesa. E essa escrita formal, ela vale 200 pontos. Estamos trabalhando aqui uma orientação, uma diretriz, todo um ensinamento para que você seja nota 1000 na redação deste ano. Então, durante o mês de julho, nós trabalhamos a escrita formal. Durante o mês de agosto, que começa amanhã, e a nossa aula será semana que vem, nós já vamos mudar o foco para a competência 2. Então, neste mês de julho, eu trabalhei só a competência 1. Em agosto, a competência 2. Em setembro, vou trabalhar a competência 3. Em outubro, trabalharei a competência 4 e 5. Elas são concomitantes. E aí a gente faz uma revisão para que em novembro você chegue à prova do Enem sabendo as 5 competências e o conhecimento todo garantido nestas 5 áreas, porque cada competência vale 200 pontos, chegando a 1000 pontos. Então a gente vai dar uma continuidade na escrita formal hoje e vamos focar no aspecto que envolve a coesão textual, perfeito? Então vamos lá, vamos ao slide. Então a coesão textual, aqui está nos mostrando já, é o recurso redacional, você está vendo aí na sua tela, é o recurso redacional responsável pela eliminação de redundâncias. Então olha só, eliminação de redundâncias. A coesão, ela elimina as redundâncias. E as redundâncias, elas podem ser de 2 categorias. Existem as redundâncias semânticas e as redundâncias lexicais.
Nós já estamos vendo isso no decorrer das nossas aulas. Você que tem acompanhado, então, já sabe. As redundâncias semânticas são as repetições de significados, quando as palavras possuem significados iguais e elas reincidem, elas reaparecem no texto. E as redundâncias lexicais são as repetições de palavras. Então, para a redação, na verdade, para a escrita formal, é errado você repetir palavras e repetir significados de palavras. Então, tudo isso tem que ser muito bem construído na sua aprendizagem, para que quando você for escrever a redação do Enem, você não cometa essas repetições, porque é um vício muito recorrente as pessoas serem repetitivas, repetir a mesma palavra, repetir significados de palavras, e aí fica realmente uma construção muito inadequada. Então, a coesão textual, ela tem essa prerrogativa, ela elimina as repetições, elimina as redundâncias, que são, repetido, duas categorias, semânticas e lexicais, repetições de significados, repetições de palavras. Além disso, a coesão também, ela faz a conexão interna e externa dos termos linguísticos que compõem a textualidade. Então, são dois mecanismos pelos quais operacionaliza a coesão textual. Ela elimina e conecta, perfeito. As duas palavras estão em azul aí na sua tela para você visualizar. Então, ela faz a eliminação e faz a conexão. Eliminação de redundâncias, tanto da categoria semântica quanto lexical. E ela faz a conexão dos termos linguísticos de forma interna, dentro do texto, chamada de endofórica, e faz a conexão para fora do texto, chamada de esofórica. Então, interna, dentro do texto, externa, para fora do texto. Dentro do texto é a coesão endofórica, para fora do texto é a coesão esofórica. Professor, mas como assim coesão para fora do texto? Quando o texto diz assim: o país deve estabelecer regras para o uso dos recursos do BNDES. Escute só, o país deve estabelecer regras para o uso dos recursos do BNDES. Então, pelos pressupostos linguísticos, eu entendo que país que possui o BNDES, que é um banco exclusivamente brasileiro, só o Brasil possui esse banco, que é o Banco de Desenvolvimento e Ação Social, BNDES, tá? BNDES, a gente fala rápido e esquece do ES. Esse banco é exclusivamente brasileiro. Então, se o texto fala, o país deve estabelecer recursos para o uso estabelecer meios para o uso dos recursos do BNDES. Então, que país é este? Brasil. A palavra Brasil não está escrita no texto, mas a coesão, ou seja, o entendimento da mensagem, remete para fora do texto, porque a palavra Brasil não está escrita, mas eu sei que se trata de Brasil. Então, essa é a chamada conexão externa. É quando a leitura liga um nome ao assunto do texto. Então, esse assunto me liga ao nome Brasil. A palavra Brasil é uma conexão esofórica, por não estar escrita no texto. É assim que funciona a conexão externa. E os textos fazem isso, certo? Fazem isso. Nesse caso, então, se a coesão elimina as redundâncias e conecta os termos, eu vou propor aqui um exercício para você, um exercício de escrita, certo? Eu quero que você pegue aí a sua caneta, pegue seu papel, seu caderno, e você, então, observe o seguinte texto que eu vou mostrar para você agora. Está aqui o texto. O texto diz assim: a árvore, oca por dentro, tinha ao todo 20 metros de altura total, do chão até o topo. Logo, por ser oca e também por ser alta, encontrava-se, por esta razão, prestes a cair daí a instantes para baixo, ficando assim derrubada no chão da terra. Esse texto ele tem várias redundâncias. Redundâncias de palavras, lexicais, redundâncias de significados, semânticas. O que eu quero propor agora é que você olhe para esse texto e elimine as redundâncias, correto? Vamos lá, então. O que você elimina aqui? Mas não é para você ficar chutando aí, eu elimino, não. Eu quero que você vá para o caderno, para a folha de papel. Ah, professor, eu não gosto de escrever. Então, temos um grande problema, não temos? Porque a redação do Enem é um texto escrito.
Ah, mas lá no dia eu escrevo. Não, não é assim. O cérebro, ele é processual. Então, se eu fico fazendo o exercício, treinando de um jeito, o cérebro vai se habituar daquele jeito. Então, se eu estou treinando e não gosto de escrever, e eu treino sem escrever, você acha que no dia da prova do Enem vai ter um milagre em que o cérebro vai gostar de escrever? Claro que não. Então, é um processo. Se eu quero realmente escrever, se eu quero realmente ser bem-sucedido na prova do Enem, eu tenho que gostar de escrever. E se eu não gostar, tem que praticar, porque é a prática que vai estabelecendo o hábito, certo? Então, pega seu caderno aí, sua folha de papel, sua caneta, seu lápis, e o que você elimina deste texto aqui? Ah, eu estou vendo aqui que a expressão oca por dentro. Oca por dentro. Se é oco, só pode ser por dentro. Não existe oco por fora. Então, oca por dentro, esse por dentro aqui é uma redundância. Eu vou tirar então o por dentro. Vai ficar a árvore oca. É assim mesmo. Então você vai tirando as redundâncias. Quais mais redundâncias você tira? Vamos ver. Faça aí rapidinho, faça aí. Vou dar um minuto para você pensar, olhar para o texto, vai retirando as repetições. Vamos lá, exercite aí. Eu estou aqui, tudo bem, aguardando por você. Eu vou deixar o texto aí na sua tela. Vou ficar um pouco em silêncio aqui, mas eu estou aqui, correto? Estou aqui. Faça aí o exercício. Vamos lá, eu estou aqui, tudo bem? Eu estou aqui só esperando você resolver. Então, continue aí resolvendo. Olha só, então temos aí, né, a árvore oca por dentro, só para a gente rever aqui. Tinha ao todo 20 metros de altura total, do chão até o topo. Logo, por ser oca e também por ser alta, encontrava-se por esta razão prestes a cair, daí a instante para baixo, ficando assim derrubada no chão da terra. Aí você está vendo o texto, não é? Eu pedi para que você fizesse o exercício de reescrita, porque é necessário fazer este exercício. Lembrando que eu disse a importância de nós praticarmos. Muitas vezes nós fugimos da escrita. Exatamente, eu sei disso.
Muitas pessoas não gostam de escrever, não gostam mesmo. Ah, eu não gosto de escrever, por isso que eu sempre no WhatsApp eu gravo os áudios, eu não escrevo. Só que se eu estou me preparando para uma prova de concurso não, do Enem, uma prova do Enem, e também concurso, né? Porque sabia que a prova do Enem também é uma prova que vale para concursos? Por exemplo, olha, se você faz parte de uma polícia militar, um bombeiro militar, sabia disso? A prova para você, você é soldado da Polícia Militar, você é bombeiro da Polícia Militar, bombeiro militar, perdão, você é soldado da Polícia Militar ou é bombeiro militar. Aí para você ascender para sargento, então pela nova legislação agora, para você ascender para sargento, ser promovido para sargento, você tem que passar pela prova do Enem. Então, as pessoas que fazem a prova do Enem não são só quem, de repente, quer ir para um curso superior. Então, muitos concursos estão usando a prova do Enem para promoverem os seus cargos. E a Polícia Militar de todo o Brasil, assim como o Bombeiro também militar, está usando a prova do Enem para fazer a ascensão dos seus soldados ou dos cabos para serem sargentos. Então, não é à toa que a gente fala também que o Enem tem caráter de concurso, certo? Então, você que está se preparando para a prova do Enem, você tem que saber que a redação é uma realidade. Você não vai fugir da redação, vai enfrentar a redação. Serão 180 questões e mais a prova de redação. Não tem como fugir. Ah, eu não gosto de escrever. Meu amigo, você vai ter que escrever. Não tem jeito, certo? Então, é aquilo que você vai ter que enfrentar. E para que você enfrente, você tem que ir praticando. Quem vai capacitando a tua aprendizagem é a prática. Quem vai te habilitando é a prática. Então, não tem como fugir. Tudo bem? Então, você tem que, na verdade, durante, por exemplo, escrever uma mensagem na rede social, escreva, vá lá, digite a mensagem. Considere as palavras, veja a acentuação gráfica, veja a pontuação, o significado. Tudo isso é um exercício que você já vai produzindo para o teu cérebro, vai capacitando a tua escrita. E aí, quando você puder, escreva uma frase aqui, uma frase ali, pega uma folha de papel, escreva uma ideia, de repente desenvolva essa ideia, aumente, faça um parágrafo, vá para 2 parágrafos, 3 parágrafos. É assim que você vai praticando, porque, repito, o que nos capacita é a prática. Então, esse texto que está proposto, não é? Ele apresenta algumas redundâncias, na verdade, muitas. Olha só, a árvore oca por dentro tinha tinha ao todo 20 metros de altura total, do chão até o topo. Logo, por ser oca e também por ser alta, encontrava-se, por esta razão, prestes a cair, daí a instantes para baixo, ficando assim derrubada no chão da terra. Nesse caso, então, olha só, a árvore, aí já vimos, né? Oca por dentro. Então, oca por dentro. Lógico, se ela é oca, só pode ser por dentro. Não existe oco por fora. Então, eu tenho aqui já uma redundância. Eu só vou mostrar as redundâncias, certo? Aí tinha ao todo. Olha só, se ela tinha, é claro que é ao todo. Né? Não dá para a árvore ter por partes, por frações. Ao todo, 20 metros de altura. Se ela tinha 20 metros de altura, é claro que isso é total. Se alguém pergunta para mim assim, qual é a tua altura? Aí eu vou dizer, eu tenho 1,80 m de altura total. Não, eu tenho 1,80 m. Então, a altura é altura, certo? 1,80 m de quê? A altura total. Não é 1,80 m de pernas, né, ou de tronco. Então, quando a gente fala altura é altura. Não precisa do total, certo? Altura. Aí, se ela tinha 20 metros de altura, é claro que é do chão até o topo, não é? Então, isso tudo é desnecessário. Então, se ela possuía 20 metros de altura, é lógico que essa altura da árvore era do chão até o topo. Logo, por ser oca, olha só, esse por ser, ele aparece aqui, oca, e por ser alta, né? Observa que esse por ser, ele está repetido. Por ser, oca também, ó, oca, oca, porque a palavra oca já foi escrita lá no começo. Aí ela volta a aparecer aqui. Então, isso é uma repetição lexical. Não é uma repetição de significado. Eu estava mostrando repetições de significados. Agora, eu estou mostrando uma repetição de palavras. Oca, lá na primeira linha, reaparece aqui na terceira linha. A expressão por ser, na terceira linha, reaparece na quarta linha. Então, repetições de palavras. Aí, por ser alta, encontrava-se, por esta razão,
prestes a cair. Prestes a cair, daí a instantes. Se é prestes, significa daí a instantes. Porque o significado de prestes é exatamente daí a instantes. Prestes é quase, daí a instantes. Então, prestes tem a mesma significação de daí a instantes. Se vai cair, é claro que é, né? Se vai cair, é claro que é para baixo. Não dá para cair para cima, não é? A gente até brinca, é uma mensagem até de motivação. É uma mensagem de motivação. A gente fala assim: olha, gente, se é para cair, vamos cair para cima. É uma forma de expressão para motivar a pessoa, mas é uma expressão de motivação. Se é para cair, vamos cair para cima. Mas não tem lógica, não tem nexo cair para cima, só se cai para baixo. Mas é claro, lembrando que a frase ela está motivando. Cair, vamos cair para cima. Mas nesse sentido aqui, cair vai ser para baixo, né? Se vai cair, logicamente, para baixo, vai ficar derrubada, porque já caiu, né? Vai cair, vai ficar derrubada. Se é para baixo, vai ficar derrubada no chão. A palavra chão também já foi, né, escrita lá em cima, certo? E aí o chão da terra. Isso aqui que está em amarelo e laranja está sendo uma repetição, todas repetições. Então, se você marcou essas repetições, parabéns. Deixa eu passar umas 2 ou 3 aí. Tudo bem, nós estamos exercitando, não tem problema, certo? O exercício ele vai capacitando. Se você está errando hoje, mas você vai aprender e vai melhorar amanhã. É tranquilo, não tem nenhum tipo de trauma. Estou errando. Não, sem traumas, sem nenhum tipo de feridas aí mentais, ok? O erro ensina, vai aprendendo, vai melhorando e vai ampliando, sem problemas. Nesse caso, então, olha só, para que nós façamos a eliminação das redundâncias, então fica de olho na tela que eu vou mostrar para você agora. Veja bem, quando fala assim, olha, eu estou aqui fazendo para você, tá? Estou aqui colocando para você ver na tela aí. Quando fala a árvore oca, eu já entendi que oca por dentro é uma redundância, então eu vou eliminar agora. Olha o que a coesão textual faz, ela vai eliminando. Então, ela vai eliminar por dentro, saiu por dentro. A árvore oca tinha, aí esse ao todo também elimina, 20 metros de altura. O total também sai, certo? Além de total que sai, sai o total e sai também do chão até o topo. Então, vamos tirar tudo aqui, ó, saiu tudo. Logo, a esse por ser, está repetido, tem que sair. Aí, por ser oca e também por ser, aí não dá para ficar tirando e deixar o também, né? Logo, aí tira tudo. Encontrava-se, por esta razão, aí o prestes sai. Na verdade, o prestes não. Sai o daí a instante, deixa o prestes. Prestes a cair. Aí se vai cair, tira o para baixo e tira também esse no chão, né, da terra. E se ficando assim sobrou, tira também. Então tá aqui, olha, ficou assim o texto. A árvore oca tinha 20 metros de altura. Logo, encontrava-se, por esta razão, prestes a cair. Esse é o texto. Então, vamos agora, vou juntar aqui as palavras. Deixa eu juntar as palavras aqui. A companhia que eu vou juntar aqui, então eu vou juntar aqui, a árvore oca tinha 20 metros de altura. Vou juntar aqui esse logo, aí logo, juntar o encontrava-se, aqui, ok. Agora organizei o texto. A árvore oca tinha 20 metros de altura. Logo, encontrava-se, por esta razão, prestes a cair. Percebeu aqui? Então nós temos, não é? Exatamente, nós temos aqui, ó, a árvore oca tinha 20 metros de altura, logo encontrava-se, por esta razão, prestes a cair. Perfeito? Deixa eu tirar aqui, então, deixa eu deixar aqui, tirar esse amarelo para ficar o texto branquinho, ok. Agora sim, a árvore oca tinha 20 metros de altura, logo encontrava-se, por esta razão, prestes a cair. Fizemos o primeiro exercício da coesão textual, que é a eliminação de redundâncias. Tudo bem? Agora eu quero que você olhe para esse texto de novo, olhe para o texto de novo e verifique, está tudo ok? Nós tiramos as redundâncias. Mas e aí? Está tudo certo no texto? Então dá uma olhada aí. Eu vou abrir o slide para você de novo. Vamos lá, abre o slide aí, certo? Aí eu quero que você olhe por 1 minuto aqui, 30 segundos, né? Dá uma olhada, vê se está tudo ok, tudo certinho. Então, dá uma olhada aí. Vai mudar alguma coisa? Dá uma olhada rapidinho aí.
Olha só, então eu pedi para você olhar o texto exatamente para você perceber alguns detalhes. Por quê? Porque o texto ele possui sim alguns erros. E eu pedi para você olhar para ver se você detecta alguns erros, está bem? Esse exercício é necessário exatamente para você começar a filtrar melhor a tua habilidade de leitura. Porque veja bem, duas pessoas vão corrigir o teu texto. As redações do Enem são corrigidas por dois corretores. Esses dois corretores, eles não se comunicam e eles não se conhecem também. Um corretor vai corrigir aleatoriamente a tua redação e outro também. Aí, o sistema do INEP ele vai comparar as duas notas. Se as duas notas atribuídas pelos corretores forem notas equivalentes, aí faz uma equação e atribui a tua nota final. Se forem notas discrepantes, equivalentes são semelhantes, correto? Aí faz uma equação entre as duas notas equivalentes e atribui a tua nota. Se forem discrepantes, ou seja, diferentes, muito diferentes, por exemplo, um corretor atribuiu nota 600, o outro atribuiu nota 860, bem diferente. Aí são notas discrepantes, aí um terceiro corretor, chamado da Banca Nacional, esse terceiro corretor da Banca Nacional, ele vai então corrigir o teu texto também, um terceiro corretor corrige, terceiro, né? Aí ele vai ver qual dos dois corretores atribuiu a nota mais adequada, se foi aquele da nota baixa ou aquele da nota alta. Aí o terceiro corretor vai corrigir e vai fazer a verificação da nota. Aí a nota que for mais próxima vai ser equivalente, equaciona e atribui a nota final. Nesse caso, o que eu estou te dizendo é que pessoas vão corrigir a tua redação. E as pessoas que vão corrigir, elas vão corrigir procurando erros. Entenda, o corretor, ele não é aquele que vai ler o teu texto. Não, ele é contratado, ele é tecnicamente preparado para encontrar erros. Então ele vai procurar erros na tua redação. Se você não visualizar esses erros antes e não corrigi-los, aí o corretor vai ver e a nota é perdida. Ou seja, se eu ver os erros, eu corrijo aqui e eu garanto a minha nota. Se eu não ver os erros, passa, e o corretor vai ver lá na correção e vai descontar a minha nota. O que nós queremos é que você habilite a tua leitura para que você detecte os erros e assim você consiga corrigi-los e o teu texto fique perfeito e você seja nota 1000, tudo bem? Por que nota 1000? Porque nós estamos em busca dessa nota 1000. Já falei para vocês que o Amapá, ele ainda não obteve nota 1000 na redação. Este ano vai ser o 27º ano, 27 anos da prova do Enem. 27, olha só, gente, é uma vida, né? 27 anos. Não são 27 meses, tá? São anos, 27 anos. 2 décadas e mais 7 anos. Quase 3 décadas. E nós ainda não fomos nota 1000. Chegamos a 980 por 20 pontos, mas não fomos. E a nota 980 é quando um corretor atribui 1000 e o outro atribui 960. Aí equaciona 980, certo? Faz uma equação de igualdade aqui, ó. 1960, aí equaciona 980. As pessoas chamam a nota 980 de 1000 quebrado. É o famoso 1000 quebrado, porque foi o 1000 equacionado. Nesse caso, então, nós estamos em busca dessa nota 1000. Queremos que ela seja, né, esse ano seja nota 1000 e seja desafio, correto? Aqui, desafio. Se Deus quiser, vai ser nota 1000 desafio. E eu estou aqui ensinando para você que vai ser nota 1000. Olha só, olhando para esse texto aqui, ele apresenta erros. E esse erro é um dos... Na verdade, os erros aqui são erros bem estabelecidos, que nós não podemos assim cometer de forma tão drástica. Olha, que erro você está vendo aqui? Vou mostrar para você. Quando ele fala que a árvore tinha, olha aqui, ó, a árvore oca tinha 20 metros de altura, esse verbo tinha, ele está no pretérito. O que é pretérito? É o passado. Se eu estou dizendo que a árvore tinha 20 metros, então ela não tem mais. Percebeu? Não tem mais. Então, presta atenção, olha, a árvore oca tinha 20 metros de altura. Logo, encontrava-se, por esta razão, prestes a cair. Quando o texto fala que ela tinha 20 metros de altura e encontrava-se prestes a cair, a pergunta é, se ela tinha, já caiu. Mas como é que ela já caiu e se encontra prestes a cair?
Ou seja, ela já caiu ou vai cair? Tinha, já caiu. Prestes a cair, vai cair. Então, olha o problema que está aqui escrito. E às vezes nós não percebemos. Por que esse problema está aqui no texto? Porque a pessoa não soube usar corretamente o verbo. E este é um problema que nós estamos encontrando muito forte na nossa sociedade. Observe essas 3 frases aí que eu estou propondo agora 3 frases. Olha só. Estamos esperando ele vir até aqui. Há quanto tempo eu não te vejo? Segunda frase. Outra frase. Você vem para a aula amanhã? Eu até falei essa frase aqui numa aula recente agora. Nestas 3 frases, estamos esperando ele vir até aqui. Ele vai vir aqui? Há quanto tempo eu não te vejo? Aí eu encontro alguém, um amigo meu que há muito tempo eu não via. Nossa, mas há quanto tempo eu não te vejo? Certo? Você vem para a aula amanhã? O que você está vendo aqui nessas 3 frases? Parecem normais, parecem corretas, só que elas estão erradas. Por que erradas? Porque os verbos, eles têm tempos específicos. Os verbos, eles pertencem ao pretérito, significa passado, ou pertencem ao presente, que é o agora, ou pertencem ao futuro, é o que virá. Então, o que passou, pretérito. O agora, presente. O que virá, futuro. Veja bem, se eu falo assim, olha, estamos esperando ele vir. Estamos esperando ele vir. Então, ele ainda vem, certo? Se ele ainda vem, então não é vim, porque vim já é passado. Vim, então eu já vim. Eu vim, tu vieste, ele veio. É uma ação passada. Só que nós usamos muito vim errado. Então, se eu estou esperando que ele venha, então ele ainda está por vir. Se ainda está por vir, é uma ação futura. Se é futuro, eu não posso usar um verbo no pretérito para indicar uma ação no futuro. Esse é o problema. Aí, a segunda frase, há quanto tempo eu não te vejo? Certo? Veja bem, há quanto tempo passado eu não te vejo? Se eu não te vejo, então eu continuo não vendo, certo? Ou seja, eu não estava te vendo, e se eu não te vejo, eu continuo não vendo. Então não é não te vejo, porque se eu não te vejo, eu estou assim, de olho fechado, eu não te vejo. Eu tapei os olhos, eu não te vejo, certo? Então eu não te vejo. Aí a pessoa fala, quanto tempo eu não te vejo? Então eu não te vejo, certo? Eu estou tapando os olhos, eu não te vejo. Porque se eu estou agora vendo a pessoa, então não é não te vejo, porque eu estou vendo. Então o verbo vejo está no presente. Está errado. A terceira frase, você vem para a aula amanhã? Vem. O vem é presente. Se eu estou falando da aula amanhã, amanhã é futuro. E como é que eu vou usar uma ação no futuro para um verbo no presente? Então, esses 3 verbos estão errados. Olha só, primeiro verbo lá, estamos esperando ele vir até aqui. Como é que você corrige esse verbo? Se eu estou esperando, a pessoa não veio ainda, se eu estou esperando, como é que seria o verbo correto aqui? Não é vir, como é que seria o verbo correto? Há quanto tempo eu não te vejo? Não, se eu não te vejo, então não estou te vendo. Como seria o verbo correto? Você vem para a aula amanhã? Vem para a aula amanhã. Se amanhã, não é vem. Como seria o verbo correto? Como é que você corrigiria esses 3 verbos aí? Se você quiser compartilhar no chat a resposta, compartilha aí. Eu vou esperar você compartilhar, certo? Aí eu quero ver a tua resposta aqui. Então, se você quiser compartilhar, compartilha aí com a gente no chat. Deixa eu ver aqui ao vivo logo aqui, né? Olha só. Deixa eu acompanhar também aqui no meu... Então, se você quiser acompanhar, acompanha aí. Essas 3 frases aqui, Estou aqui no chat, as 3 frases. A Edilene participou com a gente, obrigado, Edilene. A Stephanie também. Muito bom, Stephanie. Neumar também. Aqui está, né? A Neuma colocou vir, né? Via e virá. Muito bem, Neuma, parabéns.
Perfeito. A Val colocou, estamos esperando ele vir até aqui. Parabéns, Val, é isso mesmo. O Gabriel Matos, vir, via e vai, né? Você vai para a aula amanhã? Na verdade, o vai, certo? Tudo bem, pode ser também. Mas olha só, nesse caso aqui, olha, vir, via, virá. Perfeito. Neuma, Val e Gabriel. Quem participou aqui, perfeito mesmo. Certo? Perfeito. Gostei muito, muito, muito das respostas. Isso me alegra muito porque estou vendo que vocês estão aí aprendendo com muita qualidade. Certo? Muita qualidade mesmo. Olha só, estamos esperando ele vir. É vir, gente. Você vai vir. Não, não é vai vir, é vai vir. Porque a ação ainda vai acontecer. Então, é vai vir. Ele vir. Perfeito. Então, esperando ele vir. Há quanto tempo eu não te via? Eu não te via, agora eu estou vendo. Eu não te via, agora eu estou vendo. Então não é eu não te vejo, é eu não te via. Você virá para a aula amanhã? Porque se amanhã é virá. Você virá para a aula amanhã? Então, perfeito. Vir, via e virá. Aí, o Alieneu também colocou aqui, muito bom, Alieneu. Né? Vênia, o vejo e virá. Certo, né? Ok, cabe também, Eleneu, cabe também. Muito bem, parabéns. Então, quem respondeu aí, parabéns, isso é muito bom, você está realmente, de fato, entendendo o processo. Então, o exercício para a redação do Enem é este. Você tem que testar as palavras, testar o significado correto, perceber se os verbos estão adequadamente dentro do contexto frasal, estabelecendo uma ideia de futuro, uma ideia de passado, uma ideia de presente. Então, escrever a chamada escrita formal é ter todo esse domínio. Eu não posso ir escrevendo à toa, como se eu estivesse numa beira de esquina conversando com alguém, não. Certo? Não, não posso fazer isso. Eu tenho que escrever avaliando. Bom, se a minha ideia está no futuro, então os verbos precisam estar conjugados no futuro. Se a minha ideia aqui, o meu argumento deste parágrafo está no presente, os verbos devem concordar no presente. Se eu estou me referindo a um fato histórico, claramente histórico, é porque é passado. Se eu me refiro a um fato histórico, então ele é passado. Logo, os verbos devem ir para a conjugação do passado. Então, esse cuidado, esse zelo para com a escrita é que deve ser a nossa grande ferramenta de trabalho para sermos bem-sucedidos na prova da redação do Enem. Então, quando fala a árvore oca tinha 20 metros, então se eu estou vendo, não é? Exatamente, Stephanie, muito bem, correto, né? Depende de se a pessoa que está perguntando da aula está na aula. É, correto, muito bem. Nesse caso, então, a árvore oca tinha 20 metros. Bom, não é tinha, o certo seria a árvore oca tem 20 metros. Tem 20 metros, correto? Porque se ela está prestes a cair, então ela ainda tem. Ela tem 20 metros e está prestes a cair. Aí eu pergunto a vocês, é só este verbo que está errado? Pense aí, ou tem outro verbo errado? Se você quiser participar no chat, participe aqui. Eu estou vendo as respostas aqui ao vivo, aqui, né, com vocês. Vamos lá. Se você quiser participar no chat. Então, eu perguntei o seguinte, olha, neste texto aqui, era só o verbo tinha que estava errado, ou tem outro verbo errado que eu tenho que também flexionar corretamente no tempo adequado? O que é que você me diz? Pense aí. É só este verbo errado? Está tudo bem? Nesse caso, então, vamos observar aqui. Olha só. Se a árvore oca tem 20 metros, eu já corrigi, tá? Tinha. Aqui, ó, tinha. Eu já corrigi para tem. Ok, Val, parabéns. Aí, Val. Muito bom, Val. Muito bom mesmo. Meus parabéns. Se eu estivesse ao vivo, eu apertava a sua mão, Val. Parabéns, viu? Aplauso para você. Encontra-se. Perfeito. O outro verbo errado aqui é o encontrava-se. Encontrava-se está no pretérito também. Se o tinha estava no pretérito, o encontrava-se também está no pretérito. Então, se eu já corrigi o verbo tem, porque a árvore tem 20 metros de altura, então não é encontrava-se
O certo é encontra-se, como a Val já colocou aqui, ó, encontra-se. O Alieneu também colocou, encontrava-se. Parabéns, Alieneu. Muito bom, parabéns, parabéns. Então, não é encontrava-se, o certo é encontra-se, encontra-se. Porque a árvore oca tem 20 metros de altura, logo encontra-se, por esta razão, prestes a cair. Perfeito, é isso aí. Tem 20 metros, encontra-se, por esta razão, prestes a cair. Certíssimo. Aí vamos agora tirar aqui o amarelo, vou limpar aqui, tudo bem? Aí eu pergunto a vocês, está perfeito o texto ou ainda tem algum erro? A árvore oca tem 20 metros de altura, logo encontra-se, por esta razão, prestes a cair. Aqui nós temos ainda outro erro, tudo bem? Outro erro. Vou colocar logo para vocês verem aqui qual é o erro. Quando ela fala encontra-se por esta razão, veja bem, esta razão, está errado, esta razão. Eu pergunto a vocês, é apenas uma razão pela qual a árvore está prestes a cair ou eu tenho mais de uma razão? O que é que vocês me dizem? Quando o texto fala esta razão, de acordo com o texto, a razão pela qual a árvore está prestes a cair é só uma razão, é só um motivo ou é mais de um motivo? O que é que você me fala? É só um motivo? A árvore, vou repetir a pergunta, está prestes a cair. Só um motivo ou tem mais de um motivo que está indicando a árvore prestes a cair? O que é que você fala? Um motivo ou mais de um motivo? Se for um motivo, esta razão está correta. Se for mais de um motivo, está errado. Na verdade, nós temos mais de um motivo, não temos? Olha só, olha para o slide para você ver. Então, qual é o motivo pelo qual a árvore está prestes a cair? Primeiro motivo, ela é oca. Ela é oca. Oca. O que é oca? Ela não tem substância interna, ela não tem densidade. Então, ela é oca, ela é vazia. Oca é vazia, ela é vazia. Além de ser vazia, ela tem 20 metros de altura. Então, a árvore é oca, ou seja, vazia por dentro, e ela tem 20 metros de altura. Traduzindo, ela é oca e alta. Oca e alta. Se ela é oca e alta, eu tenho quantos motivos? Oca e alta. Quantos motivos? 2. Ela é oca e alta. 2 motivos. Se eu tenho 2 motivos, então não é por esta razão. Como seria o correto? Estas razões. Percebeu? Então, estas razões. Quais razões? Oca e alta. Oca e alta, 2 razões. Então, estas razões. Perfeito? Então, sendo assim, fizemos mais uma correção na frase. Eu vou limpar aqui. E agora, tudo bem? A frase está perfeita? Ainda não, né? Ainda tem erro. Qual erro a frase possui? Qual erro ela possui? Ela tem um erro de conexão agora. Conexão. Vamos lá. Para você entender o erro de conexão, deixa aqui para o slide aqui, né? Para você entender o erro de conexão. Olha só. Vamos aqui. Então, olha só, vamos lá. Olha só a frase. A violência, acompanha comigo no slide aí. A violência urbana afeta a sociedade em vários sentidos. A violência urbana afeta a sociedade em vários sentidos. Já que esse mal transtorna a convivência interpessoal. Olha só, a violência urbana afeta a sociedade em vários sentidos, já que esse mal transtorna a convivência interpessoal. Quando fala assim, olha, esse mal transtorna a convivência interpessoal. Quando a referência retorna para a informação, onde é que está aqui a informação? A informação é violência urbana. A violência urbana. Aí quando fala, já que esse mal, quem é esse mal? Esse mal é a violência urbana. Então, esse mal está se referindo à violência urbana, correto? Esse mal se refere à violência urbana. Então, a referência está retornando para a informação. A informação é a própria palavra, violência urbana. É o significado, né? Aí, o significado oficial, violência urbana.
Esse mal é uma referência. Então, esse mal está retornando para a informação. Quando a referência retorna para a informação, para estabelecer o elo de sentido, ocorre a coesão referencial anafórica. Os principais pronomes anafóricos são esse, essa, isso, nesse, nessa, nisso, desse, dessa, disso. Então, olha, esse mal, esse é um dos principais pronomes anafóricos. Olha na lista aí de novo, olha, esse, essa, isso, nesse, nessa, nisso, desse, dessa, disso, certo? São os principais pronomes anafóricos. Esse, essa, isso, nesse, nessa, nisso, desse, dessa, disso. Agora eu vou colocar um outro slide para vocês, olha aí, ó. Este mal transtorna a convivência interpessoal, afetando a sociedade. A violência. Eu mudei agora a posição. Na frase anterior, eu vou voltar para você ver, olha, na frase anterior estava a violência urbana afeta a sociedade em vários sentidos, já que esse mal, aí quem é esse mal? A violência urbana. Agora, então, primeiro foi a violência urbana em formação, depois veio a referência. Agora ficou assim, olha, este mal transtorna a convivência interpessoal, afetando a sociedade. Qual é este mal? A violência. Então, primeiro veio a referência. Olha, este mal é uma referência. Por fim, veio a informação. Violência. Quem é este mal? A violência, certo? Este mal é a violência. Nesse caso, então, a referência ela está antecipando a informação. Ela veio antes. Qual é a referência? Este mal. Ela está vindo antes. Que é a informação? A violência. Então, primeiro veio a referência, este mal, depois veio a violência. Na frase anterior, a violência primeiro, depois esse mal. Primeiro a informação, depois a referência. Agora não. Agora, primeiro a referência, este mal, depois a informação, violência. Nesse caso, quando a referência antecipa a informação, nós temos a coesão referencial catafórica. Então, quando a referência retorna, anafórica. Quando ela antecipa, catafórica. Vai guardando aí, tá? Quando a referência retorna, anafórica. Quando a referência antecipa, catafórica. Os principais pronomes catafóricos são este, esta, isto, neste, nesta, nisto, deste, desta, disto. Correto? Este, esta, isto, neste, nesta, nisto, deste, desta, disto. Então, olha só, veja bem aqui, olha. Então, a coesão anafórica, olha só, os principais pronomes anafóricos são esse, essa, isso, nesse, nessa, nisso, desse, dessa, disso. Percebeu? Eu destaquei os S's aí, ó, o SS, correto? Porque os pronomes anafóricos, eles usam SS. Guarda aí, tá? Quando eu faço a referência catafórica, os catafóricos usam ST. Olha a diferença? Então, os anafóricos usam SS, os catafóricos usam ST. Perfeito? Então, os anafóricos usam SS, os catafóricos usam ST. Perfeito? Então, aí nós temos exatamente a condição. Os anafóricos usam SS, os catafóricos usam ST. Guarda aí. Então, se eu faço referência ao que já falei, anafórico, SS, se eu vou fazer referência ao que ainda vou falar, é catafórico, ST. Por exemplo, se eu começo um parágrafo e digo assim, olha, desse modo, desse modo. Se eu falei desse, eu usei SS. Então, eu já falei no parágrafo anterior qual é o modo. Se eu ainda vou falar deste modo, ainda vou falar deste. Se já falei desse. Nesse sentido, já falei. Neste sentido, vou falar. Desta maneira, vou falar qual é a maneira. Dessa maneira, já falei. Entendeu? Se você usa SS, é para aquilo que você já falou. Se usa ST, é para o que você vai falar. Neste sentido, vou falar.
Nesse sentido, já falei. Nesse, já falei. Neste, vou falar. Entendeu? Então, é assim que vai ser construída a coesão. É um tecido, você vai tecendo, é uma agulha que você vai tecendo e vai juntando as peças do quebra-cabeça. Então, de volta para o texto, olha só. Quando ele fala assim, a árvore oca tem 20 metros de altura, logo, por estas razões, não são estas razões, porque as razões já foram faladas. Tem que ser como? Essas razões, certo? Essas razões. Não pode ser estas, tem que ser essas. Por quê? Porque as razões já foram faladas. Se já foram faladas, é anafórico. E a referência anafórica usa SS, entendeu, meu amigo? Então, se as razões ainda fossem faladas, estas, ainda vou dizer quais são, mas se eu já disse quais são as razões? Oca, e tem 20 metros de altura. Já foram ditas no texto. Então, se já foram ditas, é anafórica. Essas, as razões, essas, já foram faladas. Tudo bem? Aí sim, olha aqui. Aí agora fecha o texto, não é? Essas razões. Agora o texto está perfeito. Agora perfeito o texto. Tudo bem? Esse exercício, para a gente começar a aula de hoje, esse exercício. Vamos lá. Agora está aqui, olha. Agora o texto está perfeito. Eu quero propor agora outro texto para vocês. Está aqui, olha. Agora vai aumentar. Um texto menor para começar. Agora eu vou aumentar, tá? Olha aqui, olha. Vamos ler. Não constitui surpresa a verificação de que os municípios com maior índice de anulação de votos têm muitos empecilhos comuns. Em primeiro lugar, a taxa de analfabetismo de crianças e anciões dessas comunidades, que mantém um recorde 2 ou 3 vezes superior ao do restante do país. Em segundo lugar, a localização em zonas de baixo IDH, indicador que mede o percentual de renda, longevidade e instrução. São localidades pobres cuja a realidade, se não houver mudanças de 180 graus nas práticas educacionais, as condenam a se afastar cada vez mais das metrópoles e do acesso integral à cidadania. Isso aqui é um parágrafo de uma redação. A pessoa escreveu isso aqui na redação do Enem. Eu estou literalmente copiando um parágrafo real de uma redação real. Este parágrafo foi corrigido. Aqui nós temos erros de ortografia, concordância, erros gramaticais, tá? Olha só, eu quero que você olhe agora para este parágrafo, tudo bem? E exercite a sua visão gramatical. Quais erros você encontra aqui? Ah, essa palavra está escrita errada. Marca aí a palavra errada. Não é mais igual... o exercício anterior agora, nós fizemos uma eliminação de redundâncias, tá? Aqui não tem redundâncias, aqui são erros gramaticais. Aqui é erro de ortografia, erro de acentuação gráfica, erro de concordância, erro, certo, de regência. Então, quais são os erros que você encontra? Que palavras estão escritas erradas, acentuadas erradas, ou não estão acentuadas e deveriam estar? Concordância verbal, nominal, erradas. Marque aí, tá? Marque quais são as palavras erradas. Vou dar 1 minuto e meio para você, para exercitar a sua escrita, a sua leitura. Vamos lá, exercite aí. 1 minuto e meio para você. De olho no slide, 1 minuto e meio. Vou ficar aqui. Analise aí.
Vamos lá verificar. Já temos aqui, né? O Alieneu colocou votos tem. O Gabriel colocou o índice. Muito bem, já estão vendo aqui os erros, não é? Perfeito. Então você está vendo já alguns erros, certo? O votos tem, que o Alieneu estabeleceu. Ok, parabéns, correto. O Gabriel índice. Mas eu quero que você veja todos os erros. Então aqui você está colocando alguns, mas coloque. Vamos lá, vamos ver todos, tá? Porque o exercício aqui é o seguinte: nós temos que treinar a nossa leitura para que não haja erros nas nossas redações. Então, a capacidade de você treinar a sua leitura para que você corrija, porque se você corrigir a sua redação, você evita que o corretor faça a correção e assim encontre erros. O Jean encontrou índice, tem, correto, empecilhos, muito bem, recordes, metrópolis, certo? Vamos ver depois se o metrópolis está errado ou não, né, Jean? Mas você colocou aqui, perfeito, né? Perfeito, estou vendo aqui, você encontrou exatamente o detalhe, né? Tá certo, você está perfeitamente correto, Jean. Você viu o detalhe da acentuação de metrópolis, né? Da forma como está acentuada, está metrópolis. Perfeito, parabéns. Muito bem visto, Jean, parabéns. O Gabriel também viu empecilhos, a Val viu índice. Perfeito, muito bom. Olha só, vamos lá então. Eu vou aqui analisar com vocês os erros, certo? Vamos lá então, vamos ver os erros. O primeiro erro que acontece aqui é o constitui. Esse constitui está errado. Constitui errado. Não constitui surpresa. A verificação de que os municípios com maior índice. Índice também está errado. Está faltando o acento. De anulação de votos. Olha para a tela. Aí tem. Quando fala tem, a pergunta é quem tem, certo? Quem tem? Porque o verbo, escuta bem, olha para mim aqui, ó. O verbo, ele sempre concorda com o sujeito, certo? Um substantivo. Então, eu vou procurar o sujeito ao qual o verbo tem se refere. Quando fala assim, olha, os municípios com maior índice de anulação de votos tem. Aí, quem tem? Quem tem, daqui a pouco a gente vê, tá? Eu vou ver daqui a pouquinho. Então, tem tá errado. É que eu vou avançar aqui logo. Aí, empecilhos errado, mantém está errado, recorde está errado também, não é recorde, é recorde, a pronúncia correta, recorde. Aí está errado também o percentual, está errado. Percentual também, não é? Aí, cuja a, esse a, cuja a, condenam metrópolis, como já foi dito pelo Jean aqui, e esse a. Esses são os erros, certo? São os erros. Os erros, então, estão aí estabelecidos com muita clareza, muita clareza. Aí, olha só, vamos lá agora. Não constitui. Esse constitui está errado. Por que está errado o constitui? Hein? Alguém me fala por que está errado? Qual é o erro do constitui? Se está errado, como é que é a escrita correta de constitui? Alguém pode colocar aqui? Qual a escrita correta de constitui? Está errado, constitui. Qual é a escrita correta? Só para nós exercitarmos. Vamos exercitar. Então, se o constitui está errado, qual é a escrita correta dele? Quem é que me ajuda aqui? Alguém pode me ajudar? Vamos avante, então. Tudo bem? Vou avante porque nós temos aqui o horário. Muito bem. A Neuma está aqui, né? Muito bem, Neuma. Constitui. O Jean também. Constitui. É isso aí, Jean. Constitui. Constituem, Val, está no plural. Aí aqui não concorda no plural, tá? Concorda no singular. O singular é constitui. Muito bem. Constitui. Não constitui. É tui, tá? Tui. Não constitui, eu vou corrigir agora, atenção que eu vou corrigir, tá? Olha para a tela aí. Não constitui surpresa a verificação de que os municípios com maior índice. Índice está errado porque falta a acentuação. Agora sim, ó, acentuada. Índice é uma palavra proparoxítona, que deve ser obrigatoriamente acentuada. Anulação de votos. Eu dizia ainda há pouco que o verbo tem
ele concorda, né? Eu vou buscar com quem ele concorda. Então tem. Aí quem tem? Quem tem são os municípios. Olha só. Olha frases. Olha, escuta e leia a frase. Os municípios com maior índice de anulação de votos têm. Quem tem? Os municípios têm. São os municípios que têm, correto? Então, os municípios é plural. Se os municípios têm, não são os votos que têm, tá? São os municípios que têm. Então, são os municípios. Se é plural, o tem deve concordar no plural. E quando o verbo tem concorda no plural, ele recebe circunflexo. Entendeu? A concordância do verbo tem no plural é com circunflexo. Aí a palavra empecilhos está errada. Ortografia oficial é com a letra E, empecilhos. Muito bem. Em primeiro lugar, a taxa, continua a leitura comigo, a taxa de analfabetismo de crianças e anciões. Anciões, tudo bem, porque a palavra ancião, ela tem 3 plurais oficiais, tá? Anciãos, anciões, anciãs. Eu, professor Wirley, eu sempre uso anciãos, mas é a minha preferência. Ah, professor, eu quero usar anciões. Ok, é correto, correto. A gramática reconhece anciões. Ah, o outro ali quer usar anciãs. Correto? A gramática reconhece também anciãs. Anciãs, anciões, anciãos, anciãos, anciões, anciãs. Anciões dessas comunidades que mantêm. Quem mantém? Quem mantém, certo? Então, o mantém, quem mantém? A taxa de analfabetismo. Quem mantém é a taxa. A taxa mantém. Eu tenho que procurar com quem o verbo concorda, entendeu? Eu sempre procuro com quem o verbo está concordando. Então, quem mantém o recorde é a taxa de analfabetismo. Só que taxa é singular. Se taxa é singular, o verbo mantém e concorda no singular. E ele concorda com acento, não é circunflexo, ele concorda com acento agudo. Tudo bem? Acento agudo. A palavra não é recorde, é recorde. E como nós não podemos acentuar paroxítonas terminadas em E, a palavra não tem acento. Por isso que recorte não tem acento, tudo bem? Corte não tem acento, transporte não tem acento, porque se nós acentuássemos paroxítonas terminadas em E, então transporte tinha acento agudo, corte acento agudo, recorde acento agudo, mas não acentuamos. Então fica só a pronúncia sem o sinal gráfico. Um recorde 2 ou 3 vezes maior, superior ao do restante do país. Em segundo lugar, a localização em zonas de baixo IDH. Indicador que mede o percentual. Olha só, quando fala o percentual, aqui é concordância nominal. O percentual, presta atenção para você ver como é que às vezes passa um erro e você não percebe. O percentual, o erro aqui é a concordância. Está errada a palavra? Não, é a concordância. Esse problema aqui tem que ser muito bem analisado, a concordância, olha só. Quando fala o percentual, fica a pergunta, o percentual de quê? Olha para o texto. De renda. Só de renda? Não. Longevidade também. E instrução. Quando eu falo renda, longevidade e instrução, são 3. Se são 3, isso é plural. Olha isso aqui, gente, isso aqui é muito sério. Tem muita gente errando concordância. E as correções do Enem, elas não perdoam concordância, tá? Errou, perde ponto mesmo. Perde ponto. E aqui nessa brincadeira são 40 pontos. Porque o Enem não desconta 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. É 40. 40. 40. 80. 120. 160. 200. É de 40 e 40. Então aqui é muita perda aqui, muita perda. Então olha só, o percentual. O percentual de quê? De renda. Longevidade. Instrução. Então eu tenho plural. Se é plural, não pode ser o percentual, tem que ser os. Entendeu aí? E não é percentual, tem que ser percentuais. Olha o detalhe, gente. Esse detalhe passa e a gente não percebe. Isso é preocupante. A pessoa passa pela leitura, não percebe um plural, uma concordância no singular, no plural. Você não pode perder essas concordâncias. Então, não é o percentual de renda, a longevidade, é
os percentuais de renda, longevidade e instrução. Os percentuais. Aí, são localidades pobres cuja A, já dissemos em aulas passadas, eu confirmo na aula de hoje. Cujo, nunca pede artigo, tá? Cuja nunca vem seguido de artigo, nunca. Sempre sem artigo. Cuja, aí vem o substantivo. Cuja, direto, sem artigo. Então, cuja realidade. Tá aí, ó. Substantivo realidade. Não tem artigo. Cuja realidade. Cuja pessoa. Cujo motivo. Cujo fator. Não é cujo o motivo. Cuja a pessoa, não. Nunca tem artigo. Cuja nunca vai pedir artigo. Uma questão de regência. Cuja não pede artigo. Então, é cuja e já vem direto o substantivo. Cuja pessoa, cujo motivo, cujo fato, cujo histórico. Não é cujo o histórico. É pavulagem aí. É que quer falar bonito e fala errado. Tenta falar bonito, né? Então, cuja realidade, se não houver mudanças de 180 graus nas práticas educacionais, as condenam. Olha só, quando fala as, né? As condenam, a pergunta é, quem condenam, certo? As localidades pobres. As localidades pobres. Ou seja, está perfeito. Então, as localidades pobres. Se é plural, localidades pobres, as. Perfeito. Agora, condenam. Quem é que condena as localidades pobres? Quem condena as localidades pobres? Quem? Quem é que condena? A realidade. Então, quem condena as localidades pobres é a realidade. Se a realidade condena as localidades pobres, então a concordância é as condena. Por que condena? Porque a realidade condena. Não é a realidade condenam. Então, esse plural está errado. Para você ver que as concordâncias são incrivelmente pegadinhas. Então, você não pode perder ponto para as concordâncias. Tem que treinar muita concordância, muita. Então, vou repetir, tá? Olha, as localidades pobres. Quem condena as localidades pobres? A realidade. Então, qual é a concordância correta aqui? A realidade condena as localidades pobres. Então, certo é as condena. As condena. As localidades pobres. Realidade condena. Entendeu? Concordância, meu amigo. Concordância. As condena a se afastar cada vez mais das metrópoles. Não é metrópolis, é metrópolis. O acento agudo não está no pó, está no tro, metrópolis. E do acesso integral à cidadania. Quem tem acesso integral à preposição. À cidadania, artigo. À preposição, a artigo, crase. Ok? Olha aí. Agora o texto está perfeito. Crase. Crase. Nesse caso, então, olha só, temos o texto aqui, olha, errado. Olha só, olha os erros do texto aí, os erros do texto e o acerto. Percebeu? Os erros e o acerto. Só para nós terminarmos a aula de hoje, olha aqui, olha, vamos lá. Para que se possa entender a prática e o exercício dos programas políticos, é preciso analisar e considerar de forma inicial o princípio das ocorrências históricas, consolidadas como fatos, cujos fundamentos indicam que, basicamente, durante o século XVIII, as funções do Estado se voltavam para a alimentação e a defesa, como o cuidado básico das pessoas que formavam as sociedades e que eram beneficiadas pelos projetos governamentais. Presta atenção, olha. Aqui nós temos, então, novamente, um parágrafo escrito de uma redação real. Alguém escreveu de forma real esse parágrafo aqui. Eu copiei de uma redação do Enem. Então, esse parágrafo também foi corrigido. Aqui nós temos um erro de redundância. Eu vou voltar para a redundância. Aí eu vou colocar aqui para a gente terminar a aula, tá? Estamos já no final da aula, faltam só alguns minutos para terminar. Então, já vou fazer para vocês verem aqui, olha. Vamos lá, vou fazer para vocês verem, tá? Presta atenção. Aí você olha para cá, parece um texto perfeito, né? Para que se possa entender a prática e o exercício dos programas políticos,
é preciso analisar e considerar de forma inicial o princípio das ocorrências históricas, consolidadas como fatos, cujos fundamentos indicam que, basicamente, durante o século XVIII, as funções do Estado se voltavam para a alimentação e a defesa, como o cuidado básico das pessoas que formavam as sociedades e que eram beneficiadas pelos projetos governamentais. Parece um texto perfeito, mas olha como o corretor olha para esse texto aqui. Olha só. Quando o texto fala, atenção que eu vou fazer com vocês para vocês verem aqui, para que se possa entender a prática e o exercício. Olha só, a prática e o exercício. Gente, prática já é exercício, exercício já é prática. Então eu tenho duas palavras aqui, ó, que estão redundantes. Toda prática é exercício, todo exercício é prática. Dos programas políticos é preciso analisar e considerar. Se analisa, considera. Se considera, analisa. Redundância. De forma inicial. De forma inicial, o princípio. Se é de forma inicial, é o princípio. Se é o princípio, é de forma inicial. Das ocorrências históricas. Se são ocorrências históricas, elas são consolidadas como fatos, porque os fatos que se consolidaram são as ocorrências históricas, cujos fundamentos indicam que, basicamente, se são fundamentos, isso é basicamente. Se é basicamente, são fundamentos. Durante o século XVIII, as funções do Estado se voltavam para a alimentação e a defesa, como o cuidado básico. A alimentação e a defesa já era um cuidado básico. O cuidado básico era a alimentação e a defesa das pessoas que formavam as sociedades. Pessoas que formavam as sociedades são formadas por pessoas. Pessoas formam sociedades. Percebeu a redundância? E que eram beneficiadas pelos projetos governamentais. Então, olha só, tudo isso aqui está errado. Está errado, não é tudo não, tá? Temos que tirar só a redundância. Então, a gente vê um texto que parece correto, mas ele tem erros. Vamos lá, eu vou limpar as redundâncias. Atenção para você prestar atenção no exercício, para você sentir como é a redação que deve ser a nota 1000. Presta atenção, olha para a tela. Para que se possa entender a prática, aí eu vou tirar a redundância, tá? A prática dos programas políticos é preciso analisar de forma inicial ou analisar o princípio das ocorrências históricas, cujos fundamentos indicam que durante o século XVIII as funções do Estado se voltavam para a alimentação e a defesa das pessoas que eram beneficiadas pelos projetos governamentais. Olha o texto aí, para que se possa entender a prática. Agora eu vou juntar, deixa eu juntar aqui a prática, olha só, aqui está errado, né? Olha o erro, ó. A prática e o exercício. Aí tira, está aqui, ó. A prática, aí está aqui o erro. Agora, limpando e juntando, fica assim, olha. Para que se possa entender a prática dos programas políticos, é preciso analisar o princípio das ocorrências históricas, cujos fundamentos indicam que, durante o século XVIII, as funções do Estado se voltavam para a alimentação e a defesa das pessoas que eram beneficiadas pelos projetos governamentais. O texto estava assim, olha, para que se possa entender a prática e o exercício dos programas políticos, é preciso analisar e considerar de forma inicial o princípio das ocorrências históricas consolidadas como fatos, cujos fundamentos indicam que, basicamente, durante o século XVIII, as funções do Estado se voltavam para a alimentação e a defesa, como o cuidado básico das pessoas que formavam as sociedades. Limpando o texto. Para que se possa entender a prática dos programas políticos, é preciso analisar o princípio das ocorrências históricas, cujos fundamentos indicam que, durante o século XVIII, as funções do Estado se voltavam para a alimentação e a defesa das pessoas que eram beneficiadas pelos projetos governamentais. Entendeu? Um texto errado, olha para a tela, um texto errado, o texto correto. É esse texto correto aqui, ó. Este texto correto, está aqui, ó, este texto correto, na sua tela, aqui, na sua tela, aqui, este é o texto que temos que perseguir. Temos que encontrar essa fórmula aqui, ó,
essa escrita padrão, essa escrita, este é um texto nota 1000, este é o nosso exercício. Aqui, desafio, nota 1000, comigo, professor Wirley, tudo bem? Nós, na próxima aula, nos encontraremos na próxima semana. Por hoje, um forte abraço, Deus te abençoe, uma excelente, restante aí de semana para você e até a semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus.